Então, pois bem, vejam o primeiro vídeo, certo? De título Praxeologia, parte 1. Essa é a Praxeologia, parte 2. No primeiro vídeo eu expliquei o que é a praxeologia enquanto método epistemológico de estudo da economia, das ações humanas no mercado e etc, né? E eu falei um pouco também de como se deriva, né, o que é ético ou não para o pensamento liberal da praxeologia. Agora eu vou objetar a questão do pensamento ético, certo? Primeiro, né, e assim, antes de começar a fazer objeção, né, eu quero hipostasiar, eu quero colocar algumas situações para já de cara fazer vocês intuírem, né, os problemas que isso pode levar, né? Ou seja, considerar que a eticidade de um contrato ou de uma venda, etc., depende unicamente da livre adesão. Então vamos lá. Você chega na Etiópia. E aí você chega na Etiópia e tem, né, uma criança de 12 anos de idade, subnutrida. Ela está desfalecendo, ela está literalmente morrendo de subnutrição, certo? Ela está desesperada por alimento. Você chega para essa criança e fala: olha só, eu sou dono, certo, de umas terras que tem um sítio de minério. Então vamos fazer o seguinte: no momento você não tem nada. Trabalha para mim, você vai ficar 12 horas, certo, minerando dentro de uma caverna e eu vou te dar o seu almoço. Então você vai passar até almoço, beleza? Olha, é uma obviedade que essa criança vai aceitar, né? Principalmente porque isso é um fato histórico, né? Nós vemos lá na África acontecendo hoje, né, a exploração de diamantes, entendeu? E etc. São pessoas em condição desumanizada, né? Pessoas que trabalham 12 horas por dia ou mais em condição insalubre, né, para, sei lá, receber um almoço diário, entendeu? Para o pensamento austro-libertário isso não tem problema nenhum, porque veja bem, no momento que essa criança, se ela racionaliza a sua ação e ela pensa: olha só, no momento eu não tenho nem o que comer e eu vou morrer de inanição. Aceitando esse contrato, eu vou ter pelo menos um almoço. Então, para mim, vale a pena. Se vale a pena para mim, no custo-benefício, eu vou livremente aceitar o contrato. Então, no momento que ela aceitou o contrato, isso é ético e ponto final. Outro exemplo, tá? Você está dependurado num precipício. Você já está perdendo as forças. Um dedo escorrega, o outro dedo escorrega. Você está dependurado num precipício ali por 2 dedos, certo? Você sabe que em menos de 2 minutos você vai cair e você vai morrer. Aí chega um cara para você e você fala: pelo amor de Deus, me dá a mão, me salva. E ele chega para você e fala: olha só, eu tô aqui com um contrato, tá? Esse contrato diz que você aceita trabalhar para mim por 10 anos sem receber salário. Entendeu? Você vai trabalhar para mim por 10 anos. Se você assinar esse contrato, né, então o preço é eu te salvar. Então eu te salvo e você está concordando trabalhar para mim por 10 anos. Olha, você acha que vale a pena você entrar no contrato de trabalhar para um cara por 10 anos em troca da sua vida? É óbvio que nesse momento, né, alguns podem até dizer: não, não vale a pena, eu prefiro morrer e etc. Né, mas veja bem, o problema é que nós não temos nem como usar a nossa razão no momento atual para dizer se aceitaríamos isso ou não. Porque sobre essas circunstâncias, nós estamos com a adrenalina às alturas, né? O pânico toma conta, a ansiedade toma conta, existe um fator endócrino, fisiológico e etc., instintivo,
né, que poderia fazer qualquer um de nós, no desespero, assinar aquilo ali correndo e pronto. Né, e a gente é salvo e fica aí sujeito a trabalhar por 10 anos. Na perspectiva austro-libertária, não houve problema nenhum, isso aí é um livre contrato. E vejam bem, qualquer engraçadinho que vier falar que eu estou espantalhando, que eu estou reduzindo o austro-libertário, eu uso os mesmos 2 exemplos há 5 anos de debate. Eu já debati isso com vários libertários, milhares, né, porque eu já debati isso 8 horas por dia por 5 anos. Eu vivia dentro do grupo libertarianismo, do grupo, né, paleolibertarianismo, etc. E eles afirmam, né, em tom claríssimo que é isso mesmo, que para eles isso aí não tem problema nenhum, certo? Ora, isso pode justificar até a escravidão. É claro que a escravidão para eles torna-se, né, algo que vá contra a PNA se eu restringir a liberdade do cara dele querer romper com o contrato a hora que ele quiser, né? Então, né, mas, por exemplo, se eu posso chegar para essa criança com fome da Etiópia e falar, olha só, trabalha para mim, certo? Como eu falei, você vai só ter o almoço. Tipo, isso é escravidão, certo? É um serviço análogo à escravidão. Evidentemente que a diferença é que essa criança, ela, a hora que ela quiser, ela pede demissão e sai, né? Então, esse direito de ir e vir, esse direito de escolher não fazer mais parte do contrato, faz com que isso não seja, né, em si uma escravidão. Mas só por causa disso, será que não há problema ético nenhum nisso? Pela praxeologia, pela forma que eles usam a praxeologia, de fato não. Qual que é o problema? O problema é que a praxeologia, ela ignora caráteres irracionalistas da ação. Simples assim. Nós sabemos hoje, certo, que, né, primeiro, né, por que a gente considera o homem animal racional, né? Porque diferente do animal irracional, que é escravo de instintos, a gente tem a capacidade de deliberar se a gente quer fazer algo ou não. Um cachorro, quando entra no cio, certo? Ele vai fazer sexo com o primeiro cachorro que passar na rua. Um animal, quando toma né, por exemplo, se você tem um animal, esse animal é seu há 10 anos, ele é super carinhoso com você, mas se acontecer alguma situação de estresse que gere medo e etc., ele pode vir a atacar você, porque ele está agindo pelo instinto, certo? Ou seja, animais irracionais, eles agem de forma imperativa, eles não deliberam. Já o ser humano, né, por exemplo, você está lá se atracando, né, com a sua namorada e etc. A testosterona tá à flor da pele e tudo mais, né? E você tá com aquela vontade, né, de, né, enfim, aquelas coisas lá, né? Ainda assim, existe um certo grau de deliberação em que a gente consegue, não vou fazer porque é pecado, certo? Então o ser humano tem um grau de razão, um grau de deliberação em que ele consegue superar os seus instintos. A questão é que isso vai se distinguir em graus, percebe? Existem algumas circunstâncias de fome, de morte iminente e etc., que a gente não pode considerar a decisão do ser humano como uma decisão deliberada, né? Numa situação em que você está pendurado num precipício quase morrendo, onde você tem que escolher entre qualquer coisa ou a sua morte, não é justo considerar que isso é uma ação deliberada, certo? Uma ação deliberada, não pode ser restrita quando uma das escolhas é escolher morrer e etc. Certo? Tanto que, por exemplo, para os austro-libertários, né, uma pessoa que quer cometer suicídio, se ela deliberou que ela quer se suicidar, ela tem o direito de se suicidar. Agora, por uma perspectiva de qualquer pessoa com um mínimo de sanidade, sabe que depressão
né, é um problema psíquico, é um problema endócrino, certo? É uma doença. Então uma pessoa quando está querendo se suicidar, ela não está deliberando, certo? Ela está agindo imperativa por problemas hormonais, por problemas psíquicos. Ela está agindo por doença. É por isso que, né, suicídio assistido é crime, certo? É por isso que você ajudar um suicida é pecado e etc. Porque uma ação de suicídio, ela não é uma ação deliberada. É simples assim. A gente não pode, né, para austro-libertários, um cara que está usando crack e está viciado em crack, olha, é a deliberação dele, ele está escolhendo usar crack, então deixe que usem crack, certo? Qualquer ação, né, por exemplo, de uma ONG, sei lá, que faça internação compulsória, seria ferir a PNA. Mas na mentalidade de qualquer pessoa com sanidade, entendeu? Que entende o que é sistema endócrino, que entende a fisiologia, né? Que entende os fatores que tornam a ação humana imperativa, sabe que no momento que uma pessoa ela está viciada, ela abriu mão de seu caráter deliberativo há muito tempo, ela está escravizada por instintos, ela está escravizada pelo vício, certo? Então não é ferir PNA, fazer internação compulsória, porque aquela pessoa ela já não está agindo por deliberação há muito tempo. Então, o primeiro problema da praxeologia, quer dizer, o problema não o único problema da praxeologia é isso, né? É que a praxeologia ela não está errada. É claro que a partir do momento que o sujeito, né, que a gente pode considerar que o sujeito está num nível de sanidade mental, num nível mínimo de conforto e de satisfação, se pode considerar que qualquer escolha que ele faça é deliberativa. Ele pode escolher trabalhar num lugar por um salário em outro, ele pode escolher comprar um produto ou outro, etc. Agora, quando o sujeito ele está à beira da morte, quando o sujeito está em inanição, quando o sujeito está desumanizado, morando na rua há anos, passando doença e etc., ou seja, quando ele está em desespero, certo, por qualquer moradia, por qualquer alimentação e etc., a gente não pode considerar que este sujeito está deliberando mais as suas ações. Ele vai aceitar qualquer coisa que você oferecer a ele. Ele vai aceitar qualquer serviço. Entendeu? Então, por essa situação, a gente simplesmente não pode considerar todo contrato um contrato ético, porque existe aí um certo limite, existe um certo grau de deliberação em que deixa de ser deliberado quando você está restrito a escolher uma coisa ou desistir da sua vida e escolher morrer, certo? Então, a gente não pode considerar isso deliberação, beleza? Então, como a gente não pode escolher deliberação, a gente não pode dizer que esse contrato fechado ali neste momento é um contrato ético e ponto final. Essa é a grande questão do problema da praxeologia e isso vai, né, mudar, né, o rumo dos debates ou da perspectiva econômica para o distributista e para o liberal ou austro-libertário, né, ou qualquer ramo aí, né, enfim, do liberalismo que considera PNA como único juízo ético ou livre adesão como único juízo ético. Então, recapitulando o vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei que para Tomás de Aquino são 3 características que fazem, certo, algo, né, um agente de mercado estar agindo com eticidade ou com moralidade, né? Então vamos lá. Primeiro, né, o sujeito ele tem que aceitar, certo? Aceitar o contrato, né, aceitar comprar, aceitar aquele preço e etc. Até então nada muito diferente, né, da PNA, do que se deriva da praxeologia. O segundo, né, o sujeito tem que ser plenamente consciente, né, de todas as circunstâncias de determinado serviço ou de determinado bem de consumo que esteja sendo vendido,
né? Então, nesse ponto, né, a gente percebe que a gente já tem um ponto a mais que é a praxeologia, né? Então, por exemplo, se eu chegar para um cara e falar, olha só, eu te vendo esse leite aqui a R$ 25, você quer comprar? Ora, se o cara quiser comprar, meu irmão, problema, entendeu? Foi uma troca ética e ponto final. Né? Isso na perspectiva austro-libertária. Na nossa perspectiva, na perspectiva distributista, né? Primeiro, e se aquele leite estiver faltando um dia para vencer? E se aquele leite estiver adulterado? Entendeu? Tem como uma pessoa que vai comprar um leite, né? Ela tem um laboratório químico em casa? Ela tem como com uma lupa ver se aquele leite está adulterado ou não? Ela não tem como, certo? Então precisa existir uma transparência, seja por um órgão regulamentador, né, ou seja o próprio vendedor, né, dispondo das informações, etc. Então, quando você vai comprar alguma coisa, você tem que saber a data de validade, você tem que saber como ela foi produzida, você tem que saber, né, exatamente tudo o que constitui ela, entendeu? Como nós temos hoje em dia, entendeu? Com essa tabelinha aí de, né, que diz quanto ela tem de proteína, de carboidrato, né, o quanto que ela tem de cálcio, de fósforo, se ela tem conservante, se não tem, etc. Entendeu? Porque o consumidor, ele precisa, né, saber de todas as informações. Porque é simples. Isso se deriva do ponto primeiro. Como que eu posso dizer que eu deliberei comprar alguma coisa se eu comprei essa coisa tendo informações omitidas? Eu comprei aquela coisa porque eu não sabia que aquela coisa faltava um dia para vencer. Eu comprei aquela coisa porque eu não sabia que tinha, né, algum elemento diferente ali do qual eu sou alérgico, que eu deveria saber, né? E ponto final. Beleza? Então, né, e o terceiro ponto, né, de Tomás de Aquino, que é um ponto de um debate mais difícil, que é: deve haver, né, a boa intenção na venda do produto. Quando a gente fala boa intenção, é o que eu falei no vídeo anterior, né? A gente não pode querer ter um lucro excessivo, né? Eu não posso querer usar da miséria de algumas pessoas para superfaturar, né? E eu nem posso manipular o mercado para superfaturar. Por exemplo, como a gente vê, né? O cara tem uma plantação inteira de tomate. O cara tem uma plantação gigante de tomate, ao ponto que a plantação dele é praticamente 2/3 de toda a oferta de tomate que uma comunidade tem. Aí o que ele faz? Ele vai lá e queima metade da plantação. Por quê? Porque queimando metade da plantação, a oferta cai. Caindo a oferta, você gera uma crise de necessidade de tomate. A demanda aumenta, certo? A necessidade é muito maior. E aí você pode superfaturar e vender os tomates por um valor muito maior. Então, ou seja, você manipulou o mercado com mau interesse. Ou, por exemplo, eu sei que em determinado lugar, né, pessoas morrem de sede, não tem água. Aí eu vou num lugar onde não há escassez de água, né, e onde a água é abundante, certo? Então o valor dela, obviamente, que é muito menor. Aí eu compro essa água lá a um valor menor, e aí eu levo para essa região onde a água está em escassez, supondo que eu não tive custo, tá? Supondo que eu não tive custo nenhum para levar essa água até lá, que justifique eu aumentar o valor da venda, pelo menos para pagar o custo de transporte. Supondo que eu comprei ela a R$ 2 aqui e eu vim até aqui. Aí eu chego aqui e faço o quê? Eu vendo ela a R$ 10, porque eu sei que aquelas pessoas ali estão desesperadas, estão morrendo de sede, e elas economizaram certo salário de 3 dias para poder comprar a água. Elas até comprariam a água a R$ 10, porque elas estão desesperadas por água e elas economizam todo o que elas têm para comprar água. Então elas estão dispostas a R$ 10 nessa água porque elas estão desesperadas. Mas não é porque elas estão dispostas a dar que signifique que eu não estou me aproveitando de uma necessidade de terceiros para superfaturar, certo? Outra questão de desonestidade é, por exemplo, eu falei isso no vídeo anterior, mas, né, recapitulando, sei lá,
eu vendo determinado produto e a 3 esquinas eu tenho um concorrente. Chega alguém na minha barraca querendo comprar algo e ela fala, pô, eu tô precisando muito, é desse produto aqui, ó, você não tem não, você só tem esses modelos? E aí, né, eu falo, eu só tenho esses. E a pessoa pergunta, pô, cara, você poderia me indicar algum outro lugar que tem um modelo que eu preciso? E eu sabendo que tem um lugar que tem um modelo que ele precise, eu minto, eu falo, não, cara, olha só, não tem, ninguém aqui vende isso, só eu vendo isso, entendeu? Então você vai ter que comprar algum dos meus modelos. Você agiu de má fé, beleza? Então, né, agir de má fé, seja controlando o preço, né, de mercado, certo? Tem vários exemplos, gente. No meio das ações, quem aí estuda o mercado de ações sabe, né, que quando o cara ele tem mais de 2/3 da ação em mão, tem várias estratégias. Ele pode reduzir o preço da ação abruptamente, né, num risco de os outros acionistas especularem que a ação desvalorizou, por isso diminuiu, então eles vão querer vender essa ação por baixo, aí o cara vai lá e aproveita e compra toda essa ação, e aí agora ele monopoliza a ação e ele sobe o preço da ação para o valor que ele quiser, porque agora ele tem toda a ação, né, e etc. Tem essas estratégias chamadas de whale, né, de baleia e etc. Então, né, ou seja, manipular o mercado, né, omitir informações do serviço, né? Por exemplo, eu vou contratar o cara para trabalhar numa mina, para ele fazer mina para mim, mas eu não falo para ele que ali tem um monte de morcego, então que tem um monte de cocô de morcego, então o ar dali é tóxico, certo? Que ele tá, né, sob risco de pegar a doença, né? Ou eu não falo que o barro que solta, né, por exemplo, quando ele minera, que ele bate, eu não falo que a terra que solta dali é tóxica e que ela é fina, que ele vai respirar, que aquilo ali vai entrar pelo pulmão dele e que tem 80% de gerar câncer nele, que vai reduzir a expectativa de vida dele a 25 anos de idade. Aí eu chego para um cara desse e falo, olha só, você quer minerar isso aí para mim 8 horas por dia para receber R$600? Aí o cara pensa, olha só, bom, é claro, mas, né, ele não sabe que de todas as situações. Então, beleza? Então, não pode ter má fé, né, não pode ter omissão de informação e, a pessoa precisa concordar, mas existem critérios, né, existe um mínimo, né, de conforto, né, que a pessoa tem que estar em tal situação em que ela aceita o contrato para você poder dizer que ela de fato deliberou em aceitar o contrato. Sobre outras circunstâncias, a gente não pode dizer que a aceitação ela foi verdadeiramente deliberada, certo? Então, são aqui grandes pontos em que a gente vai se distanciar da questão de juízo ético de mercado contra, né, o austro-libertarianismo, contra a PNA e etc. Então, essa foi a parte 2, e eu acho que eu não tenho muito mais a falar sobre isso, eu acho que deu para fechar bem esse tema, beleza? Então, salve Cristo Rei!